Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, hoje, 4 de agosto de 2020. Tudo bem, João? Boa noite. Tudo bem, Albert? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como sempre, eu convido quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a nossa página do Jornal da Cidade para receber atualizações de conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, né, Albert? Para se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho aqui do lado. Se inscreva, ativa as notificações, é gratuito e também recebe atualizações do nosso conteúdo lá do YouTube. Lembrando que agora o Jornal da Cidade está em novos endereços, aqui na rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, bem no coração de Poços de Caldas, ao lado do Departamento Municipal de Água e Esgoto. E como eu sempre coloco, parede de meia ao cartório eleitoral. Quero aqui iniciar o programa, João, parabenizando a minha filha ontem, 24 anos, deixar aqui um grande abraço, um beijo, para que ela possa, na jornada da sua vida, ter aí os êxitos maravilhosos que ela poderá colher na sua faculdade de medicina que ela está cursando, o ano que vem ela está formando. Espero que ela possa ser aí uma pessoa que traga muitas alegrias para toda a família neste novo momento da sua vida, né, João? É bacana. Eu vi a postagem que você fez aí da Isabela, Albert. É interessante, né? Que quando ela nasceu, você tinha 24 anos e agora ela está fazendo 24 anos. 24 anos, bacana. Iniciando o programa, João, ontem nós tivemos algumas denúncias por parte de duas obras que estão acontecendo aqui no município de Poços de Caldas. Uma, já há 3 anos denunciado pelo nosso amigo Márcio Leandro, o nosso grande amigo aqui do Jornal da Cidade, e pelo Jornal da Zona Leste, nosso grande amigo Wilson Ribeiro, também que fez 2 matérias fortes lá 3 anos atrás, e a outra é lá no Azaleias. Há 2, 3 dias aí, as obras paradas e as pessoas preocupadas em relação a isso. Inclusive, lá no Azaleias, as Aduelas tiveram uma falta para fechar o encanamento lá. Então, as pessoas estão preocupadas, 2.700.000 reais daquela obra. Então, as pessoas estão se perguntando se é só aquele trecho ou tem mais coisas envolvidas em relação a isso. Números preocupantes também, né, João? Pois é, Albert, a obra ali a intervenção ali na Avenida José Remígio Preza, né, próximo ali da igreja de São Judas Tadeu, é um problema antigo, né, não é de agora que está acontecendo aquele problema na erosão ali na encosta do Ribeirão, aquele trecho ali do Ribeirão da Serra, né, Albert? Então é um problema antigo, como você bem falou aí, o Márcio há muito tempo vem reclamando, o Wilson lá do Jornal da Zona Leste também reclama, o Wilson mora inclusive lá no Parque Primavera, então ele passa ali constantemente. Passa todo dia ali em frente àquela obra ali, aquele trecho do Ribeirão. E, logicamente, que ao longo do tempo ele percebeu, né, o desgaste ali da situação. E acabou acontecendo, né, crônica de uma tragédia anunciada, né, Albert? O negócio acabou desmoronando ali, cedeu, né? E a prefeitura foi obrigada a interditar o trecho da obra, do Ribeirão, para fazer uma obra ali de contenção. Segundo a prefeitura, seria resolvido o problema aí dentro de 15 dias, parece, né? Se eu não me engano, ela falou num dos releases aí de divulgação para a imprensa que seria um prazo em torno disso aí. Não sei se fizeram a modificação do trânsito ali, né? Eu acredito que não. E tem reclamações também em relação à questão do trânsito, Albert. O pessoal está reclamando ali que o trânsito ficou mais meio confuso, eu não né? sei, eu não passei ele no trecho, ele não posso dizer com certeza, mas talvez seja necessário ter um guarda municipal, né, um agente de trânsito ele tentando fazer. Nas horas de fluxo maior, porque né? a gente sabe que aquela ali é a principal via de escoamento do centro para a zona leste da cidade. Com certeza. Esperamos que a prefeitura possa dar as respostas à população, o povo está preocupado em relação a tudo isso, porque são 2 obras muito importantes, né, João? E necessárias que se resolvam o mais rápido possível para evitar que congestionamentos maiores possam acontecer nessas 2 situações em Poços de Caldas. Um outro assunto também, João, no último sábado, por volta das 15 horas, a Polícia Militar de Minas Gerais, no qual quero aqui parabenizar o Trajano, que é o comandante do batalhão aqui em Poços, pela operação feita em relação aos motociclistas, ou vamos dizer, motoqueiros em Poços de Caldas. Fizeram uma ação na rua Assis Figueiredo, parando todas as motos que estavam com os escapamentos abertos e fizeram ali com que os mesmos, além de ser autuados, tiveram que substituir os escapamentos na hora para poder sair com suas motos para que as mesmas não fossem removidas ao pátio. Esperamos que ação como essa, né, João, seja pela cidade toda, porque infelizmente o barulho dessas motos que atormentam o dia a dia da população é muito grande, né?
Problema antigo também, né, Albert? Essa questão aí de barulho de moto, de escapamento, né? Não é dessa gestão. Não. Isso aí há tempos existe Muitos problema. anos, né? Eu não sou conhecedor de moto, Albert, não sei se você é também, mas quem é do ramo diz que o objetivo de se abrir o escapamento ali é para melhorar o desempenho Com certeza. da moto, né? A performance dela, né? Não sei se é o caso, mas justifica-se essa questão. Verdade. Né? Agora, tem uma questão paralela aí que não tem, eu acho que nenhum tipo de justificativa, aproveitando aí a deixa do barulho, é a questão do som automotivo alto. Também né? não justifica. Então, assim, aí não justifica não nada. Tem nenhum tipo de ganho. De né? forma alguma. Aí é querer chamar atenção, só eu acredito. É para fazer os alarmes disparados dos carros, né? Só isso para que serve, né? Também só serve isso, né? Absurdo. Não tem nenhum tipo de sentido, né? Mas de qualquer forma, também é uma coisa assim que incomoda bastante as pessoas, né? Barulho de escapamento de moto é horroroso. Né? Ah, com certeza. E um outro assunto também que está gerando polêmica, inclusive o nosso amigo Bruno fez algumas enquetes nos grupos de Facebook da cidade em relação à abertura do turismo dos hotéis em Poços de Caldas. Poços aderiu, tal qual outras 390 cidades em Minas Gerais, ao Minas Consciente, e talvez aí já a partir do dia 7, conforme declarado pelo atual gestor, que os hotéis poderão reabrir com todas as adequações necessárias, com tudo aquilo que a gente colocou a semana passada aqui no programa, com 30% ou 40% da capacidade somente. Eu acho que vai ser aí uma oportunidade de nós medirmos como será a partir do dia 7, né, João? Pois é, né? A Prefeitura de Poços fez adesão ao Minas Consciente na sexta-feira, através de um decreto municipal. E agora essa nova versão aí do Minas Consciente tem 3 ondas, né? Antes eram 4 ondas, eles eliminaram a onda branca, agora é só a onda vermelha, a amarela e a verde, né? No caso, aí Poços de Caldas está tentando entrar na onda verde, né? Que seria assim a liberação de tudo, todas as atividades comerciais e econômicas da cidade, inclusive as de alto risco, né, de contaminação, que seriam, no caso, cinema, teatro. Alto risco de contaminação, no caso, é porque poderia haver aglomerações maiores. Mas, aí, no caso, é a questão aí dos protocolos de segurança sanitária, talvez aí se resolva. Na verdade, Albert, você já deve ter percebido que tem um grande fluxo de turistas aqui em Poços, mesmo com as barreiras sanitárias. Com certeza. A gente vê quase sempre aí nas redes sociais relatos aí de pessoas dizendo que mesmo com as barreiras, os turistas estão frequentando a cidade. Sem dúvida. Então, principalmente aí nos arredores, né, João? Bortolano, Carretão, então os turistas estão vindo normalmente para a cidade, cara utilizando. Vem pesqueiro, o cara vai nos bares ali do Bortolano. Pode ser que ele não consiga entrar na cidade, mas a gente vê aqui no centro, Albert, especialmente no final de semana, muito carro de fora, com placa de fora de Poços de Caldas. Com certeza. E muito carro, só para concluir, com placa do estado de São Paulo. Né? Então, assim, a gente vê que eles estão entrando de uma forma ou outra. Agora, outro detalhe também, né, Albert? A gente lembra que a Prefeitura implantou aquele sistema de selos lá, né? É uma medida ali que pode ser interessante para tentar, pelo menos, identificar ali a origem do carro ou da pessoa. Mas eu acho que enquanto a Prefeitura não utilizar aqueles medidores de temperatura, né? Porque não adianta, a mesma coisa. Por exemplo, se a gente tem um carro aqui de Poços, a gente vai para fora. Quem não garante que a gente não vai voltar com o vírus, vai contaminar e vai depois contaminar outros? Então, só porque a gente é morador da cidade e com carro com placa de Poços de Caldas, a gente não vai se contaminar? Com certeza. Então, assim, eu acho que o critério teria que ser outro. Tem que fazer a medição de temperatura também para saber se a pessoa que está entrando no município, né, ela não vai correr risco de transmitir o vírus ainda mais. Né? Em números absolutos de utilização das UTIs em Poços de Caldas, chegamos ao pico em relação a uns 15 dias atrás, que foram 18 pessoas utilizando as UTIs no município. Nós tínhamos anteriormente 47 vagas, né, João? E agora aumentou-se para 57, mas em números reais é a mesma quantidade do que há uns 20 dias atrás. Então são números que têm que ser mantidos aí para que a onda amarela, conforme o Minas Consciente pede, para que o turismo não venha a ter esse tipo de problema. E com a reabertura dos hotéis, nós vamos ter aí um termômetro para saber como será a partir do dia 7 em relação a isso. Caso haja algumas necessidades de mudanças, já foi deixado bem claro que poderá vir a ter aí um fechamento novamente, caso haja um número de pessoas necessitando de leitos de UTI, mas vamos torcer para que tudo dê certo e que esses números não aumentem e que o turismo, conforme nós sempre colocamos, né, João, que é a mola propulsora de Poços de Caldas, representando aí mais de 60% da receita
do município possa retomar as atividades devagar, né, João? Essa questão aí da ocupação de leitos de UTI, a gente também tem que destacar o seguinte, né? Os números de ontem estavam em torno de 31%, né? Só que praticamente metade desses leitos ocupados são de pessoas de fora de Poços de Caldas, né? Então, assim, a gente vê que sim, que agora chegou aí num nível alto, né? Talvez seja aí o maior, não passou de 31%. Não passou de 31%. Foi alguma coisa tal. Isso, foi o teto. Não teve 32%. Mas esse pico aí de 31%, que já ocorreu inclusive em outras situações ao longo das semanas, a gente tem que ver essa questão. Moradores de outras cidades estão internados aqui em Poços de Caldas ocupando os leitos, né? E aí a gente não tem como negar isso, porque são hospitais que atendem pelo SUS, né? São hospitais aí que fazem atendimento regionalizado, então isso aí faz parte, né, Albert? Mas de qualquer forma não são pessoas moradoras da cidade, são pessoas de cidades aqui circunvizinhas. No último programa nós também fizemos um apelo à população de Poços de Caldas, João, para que a população pudesse doar sangue. E eu vi uma postagem do João Alexandre, um nosso grande amigo e pré-candidato a prefeito em Poços de Caldas, dizendo que ele tentou fazer o agendamento, não conseguiu em virtude da quantidade de pessoas que tiveram lá fazendo a doação. Então a gente fica muito satisfeito, muito grato pelo comunicado, pelo chamamento de uma maneira geral da imprensa local de Poços de Caldas, fazendo com que as pessoas fossem ao Hemominas, e aqueles que querem ainda doar, pode fazer um agendamento pelo telefone ou ir lá pessoalmente agendar para que eles possam marcar o dia correto para fazer a doação, né, João? Robert, mas cá entre nós também é uma situação estranha, né? O Hemominas vive convocando a população a doação. A hora que chama, na hora que chama, e não tem como fazer parece que a demanda foi muito grande, né, João? Mas, então, ela não tinha gente para poder fazer, então mas é uma situação complicada, né? Isso aí enseja que a Hemominas tem que ter estrutura, né, João? Tem uma estrutura melhor para fazer essa e o que é bacana, se está convocando, né? Então tem que estar preparado para receber os doadores. E o que é bacana, João, aqui em Poços a gente observa que todas as ações que houveram para pessoas que necessitavam, principalmente de sangue, de plaquetas, de medula óssea, o chamamento foi bacana, as pessoas atenderam e dessa forma, desta feita também não foi diferente neste do menino lá que está precisando urgentemente de sangue para repor e também a medula óssea. Né? Na verdade, né, Albert, toda vez que for fazer o chamamento, eu acho que realmente tem que se estruturar, tem que estar preparado, né? Porque assim, se não fizer o chamamento, ninguém vai doar. Não vai. Ou só aqueles habituais. Né? Normais. Você tem que convocar ali, você tem que criar um apelo ali para a população fazer a doação. Então, quando cria esse apelo, tem que ter preparado estrutura para isso. Uma demanda maior. Eu lembro do Toninho, fizeram lá na Caldense, ou também do outro rapaz lá fizeram, foi bacana na época, eu estava acompanhando, tinha a padaria em frente ali. Então é aquilo que você falou, tem que se preparar para poder receber o pessoal. Ou então não chama, Ou não chama de uma vez só, né? Senão aí você frustra a pessoa e a pessoa depois desiste não volta mais. próxima vez, entendeu? Aí numa próxima ocasião, eu não vou doar, não vai ter jeito, né? Não consegue agendamento. Nós vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de 30 segundos com as notinhas do Pautando e as matérias do Jornal da Cidade. Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. E antes de repercutirmos as notinhas do Pautando e as matérias do Jornal da Cidade, nós recebemos também hoje no período da tarde, até nós íamos comentar no primeiro bloco e acabamos esquecendo, foi uma denúncia em relação à Praça dos Macacos. Você está mais por dentro do assunto, João. Qual foi a denúncia? Foi uma reclamação ali, Albert, a respeito daquelas lajotas ali que foram colocadas nos canteiros da praça. Né? Então, assim, a praça foi inaugurada no final do ano passado e já está soltando ali em alguns pontos da praça aquelas lajotas. Né? Então, dá para passar ali na praça e ver que está faltando essas lajotas. Né? Até uma pessoa, segundo a pessoa que mandou a reclamação, a prefeitura parece que alegou aí que o pessoal estava andando de skate ali na praça. Né? Então,
estava usando ali os canteiros para fazer alguns tipos de manobra e por conta disso estaria soltando as lajotas. Só que o problema é o seguinte, ali onde tem o palco, né? Também tem um acabamento de lajotas na parede, na parede, né? No alto da parede. Está soltando, né? Está soltando, né? Então lá o pessoal não tem como andar de skate. Assim, a não ser 2 metros de altura. A não ser que a pessoa esteja fazendo uma manobra de skate lá em cima. Vamos ser sinceros, né, João? Improvável, Aquela né? obra também já começou com tanto rolo, né? Começou pela mentira do prefeito de falar que era só com mão de obra própria. Depois nós descobrimos uma publicação no jornal de Belo Horizonte a contratação de uma empresa. Depois levou-se aí mais de 6 meses do prazo que ele havia dado para a entrega da Praça dos Macacos. Só foi conseguir entregar quase aí nos minutos finais da passagem do ano, né, João? Então a gente sabe que foi uma obra que deu muito trabalho, uma obra que no final tiveram que chamar o Marcelo aí da Madem, que tem um contrato de manutenção com a prefeitura para poder terminar, porque eu passei lá e acabei vendo ele trabalhando lá e vi que infelizmente a empresa que foi contratada não deu conta de fazer, de Americana. Então a gente vê que infelizmente foi uma obra que começou errado, no meio estava errado e agora mais errado ainda, porque é o que você colocou. As lajotas soltando, vocês estão acompanhando aí pelas imagens aí que o Bruno está colocando para nós no nosso programa, para vocês ficarem atentos em relação a isso. Então, é aquilo que a gente sempre coloca, né, João? A gente cobra, a gente pede, a gente solicita, mas tal qual foi a Praça das Rosas, uma solicitação nossa aqui no programa, no Grupo Posto Hoje e Amanhã, mais uma solicitação está sendo feita aqui por moradores em relação à Praça dos Macacos. Né? Para estar soltando as lajotas aí, Albert, eu não acho que seja aí o pessoal que eventualmente pode ser que anda de skate ali, não. Eu acho que é produto de má qualidade, né? A massa... Sem dúvida. Não pegou, né, João? Não pegou, né? A massa de má qualidade, então isso aí se justifica estar soltando ali as lajotas em vários pontos. E outra coisa, viu, Albert? Também a gente tem que lembrar que é proibido andar de skate nas praças. Claro. Né? Então precisa colocar uma placa lá na praça falando que é proibido andar de skate, andar de patins, andar de bicicleta. Porque se não tem a placa, você não pode reclamar que o cara anda de skate ali. Né? Vamos às matérias do jornal? Vamos. A manchete do final de semana do Jornal da Cidade foi a seguinte: Câmara Municipal ainda aguarda o envio do plano de mobilidade urbana. Quem está fazendo a reclamação aí é o vereador Lucas Arruda. Ele alega que desde o início do mandato dele, em 2017, Albert, está aí nessa conversa de mobilidade urbana e tal. A prefeitura depois acabou contratando, né, a Unifei, né, para fazer o plano de mobilidade, só que até agora não encaminhou esse plano de mobilidade para a prefeitura, né? Aliás, para a Câmara. Né? Esse plano de mobilidade, João, a gente vai ser sincero, já faz muito tempo que infelizmente a prefeitura, desde quando da sua apresentação lá na URCA, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes lá e vimos aquela apresentação, a gente viu que infelizmente o pessoal que lá fez aquilo não sabia de nada que estava acontecendo na cidade. Então já se arrasta esse problema há mais de um ano e esperamos aí que, tal qual nós vamos comentar daqui um pouco em relação ao promotor Dr. Sidney Botti, que ele possa interferir veementemente em relação a tudo isso, porque essa Câmara Municipal passa só o pano para essa administração pública. Esse foi um investimento aí que a gente ainda não viu o retorno, né? Nem R$1 milhão, né, João, praticamente. Né? 600, dois, né? E mais 346 o edital de licitação do transporte público, mais a mobilidade. Né? E a gente vê que essa questão aí tem vários pontos falhos. Né? Por exemplo, o próprio plano de mobilidade urbana não contempla o monotrilho. Né? Então, assim, foi onde eu questionei no dia lá. Deveria, ainda que o monotrilho eventualmente possa vir a ser demolido ou não vai utilizar mais ou qualquer coisa parecida, um plano de mobilidade urbana tem que prever, com certeza, né, a utilização. Mas por que o Tribunal de Contas do Estado devolveu a concessão de transporte público? Justamente por conta do monotrilho. Porque a Prefeitura assumiu, num ato impensado do senhor Sérgio Azevedo, sem consultar a Câmara Municipal, que quando foi para dar a concessão lá em 1980, através do prefeito municipal, Dr. Ronaldo Junqueira, foi feita uma solicitação da Câmara para a Câmara autorizar. E para retomar para o município, o prefeito assumiu e, com isso, fez com que o Tribunal de Contas do Estado devolvesse o plano, porque não contemplava o monotrilho numa possibilidade de transporte público também em Poços de Caldas. Pois é, Albert. E outra coisa, né? Você vai fazer um edital de concorrência de transporte coletivo, né? Aí ganha uma empresa qualquer, aí amanhã depois
o gestor municipal que tiver no comando da prefeitura resolve também fazer uma licitação do monotrilho para exploração. Então, e aí, duas coisas, como é que vai fazer, né? Duas coisas numa só, né? Você pode criar uma concorrência com o próprio transporte com a público. própria empresa Verdade. que venceu o transporte público. Verdade. Por isso precisa ficar bem definida Com essa certeza. situação, né, Albert? E já que a gente está falando em mobilidade urbana, aqui na edição do final de semana tem pelo menos aqui 3 matérias aqui a respeito do assunto. Eu vou falar rapidamente aqui. Tem mais um pedido de informações aqui do vereador Álvaro Canhani. Ele está fazendo uma cobrança aqui que também é antiga. Ele está querendo que se instale lá um semáforo e uma rotatória naquele ponto ali da Avenida Edmundo Cardillo que dá acesso ao bairro Jardim Quisizana e bairros adjacentes ali. Ele está alegando ali que é uma via de fluxo muito intenso. Eles fecharam, né? Você lembra, né? Fecharam. Acho que foi até na Não gestão, tem mais. Acho que foi até na gestão do Luiz que fechou. Eu não sim, tenho certeza aqui. Mas eles fecharam aquele acesso da Edmundo Cardillo para os bairros ali do Quisizana, Centenário, Bandeirantes e afins. O pessoal tem que vir até na Cascatinha e voltar. Então, o Álvaro está alegando ali que o pessoal tem que fazer uma volta muito grande para entrar no bairro, aí complica ainda mais o fluxo de veículos, então ele também está pedindo a instalação de um semáforo ali. Porque e a abertura do canteiro. Né? O negócio ali é quem parar primeiro né? Então é bastante complicado essa situação. Outra questão aqui da mobilidade urbana, Albert, que a deputada Beatriz Cerqueira, através de uma solicitação da vereadora Cício Pípari, ela pediu ao DR para fazer melhorias na sinalização para ciclistas na rodovia Poços Palmeiral e também ali na BR-267, né? Então é uma deputada estadual, né? O trecho ali é de competência rodovia do estadual, DR, né? sim. A gente tem que, infelizmente ou felizmente, apelar para instâncias superiores para fazer a manutenção, porque e é uma solicitação antiga dos ciclistas. É uma solicitação antiga e não cabe aí. Não, a prefeitura fazer. A prefeitura não tem autonomia para poder mexer. Não tem autorização para fazer a intervenção. Então a gente espera aí que o pleito da deputada possa ser atendido. E ainda a outra notícia relacionada à mobilidade urbana que eu queria destacar, na verdade não é nem um assunto de mobilidade urbana, mas é relacionado aí a veículos. O vereador Lucas Arruda também está questionando a situação de veículos parados na garagem municipal. Ele diz que tem veículos parados lá desde 2017 que estão esperando ali chegar o orçamento para saber quanto que vai custar a reposição das peças e tudo mais. Esse assunto, inclusive, Albert, foi destacado na sessão ordinária da semana passada. O vereador Paulo Tadeu falou a respeito disso. Ele falou sim, aliás, ele lembrou daquela época lá do pedido de empréstimo, você lembra? Que queria renovação da frota municipal. Até hoje não renovou nada. Né? Não renovou. E o Paulo Tadeu, não tem certidão negativa o Paulo Tadeu, também. naquela ocasião, ele falou assim que ele achava, ele era contra a prefeitura comprar os veículos, porque ao longo do tempo teria que fazer manutenção. Então ele achava que era mais vantajoso para o município fazer a alocação desses veículos que fossem necessários para essas intervenções. Então, na sessão ordinária da semana passada, ele refrescou a memória dos próprios colegas. Que votaram favoravelmente. Que votaram a favor. Né? Tá vendo quando eu falei naquela época lá que era mais vantajoso? Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou quietinho. Deu razão para ele. Vai falar o quê? Vai falar o quê? E um outro problema que a gente tem que deixar bem claro, que a prefeitura está com déficit aí com fornecedores, prestadores de serviço, entidades, não paga ninguém. Então os orçamentos não vão chegar. Para quê? Para entregar a peça e não receber depois? Então é preocupante a situação. Enquanto isso, o veículo, infelizmente, fica parado na garagem municipal sem poder prestar aí serviço à população. Sem dúvida. Pautando de final de semana, a primeira notinha é reunião. O deputado estadual Mauro Tramonte realizou na quinta-feira uma reunião em seu escritório parlamentar em Poços. Na pauta, a sucessão municipal. O partido de Tramonte faz parte do grupo Preocupados com Poços, que articula o lançamento da chapa formada por Geraldo Tadeu, do PRB, né, o mesmo partido aí do Mauro, e Ula Merola, do Cidadania. Foi uma oportunidade que eles tiveram em relação a tudo isso. O Geraldo Tadeu é o nome preferido do Mauro e do grupo Preocupados com Poços lá, e a Iula é uma pessoa que está aí se despontando já há muito tempo em pleitear, ser pré-candidata a prefeita, e quem sabe possa uma união de forças fazer com que consigam a disputa neste ano de 2020. Até então a Iula tinha se lançado aí pré-candidata a prefeita, né? Mas aí está tendo essas articulações aí, nesse momento as especulações que nós comentamos, né, João? A divisor de águas foi a pesquisa, né? Verdade. É verdade. Próxima notinha é SEI. O presidente da Câmara, Carlos Roberto de Oliveira Costa, esteve na sexta-feira no programa Boca Boa, na Master Web Rádio.
O principal assunto da entrevista foi sobre o pedido de abertura da SEI dos fundos municipais. Segundo o vereador, ele não aceitou o requerimento assinado por outros 7 colegas, porque ainda que um dos critérios tenha sido atendido, no caso, o número mínimo de assinaturas, segundo, né, o Carlos Roberto, faltou clareza em definir o objeto da investigação. Ô João, eu acompanhei essa entrevista. Me poupe, né? Eu acho que um presidente da Câmara, Carlos, você teria que ser mais bem preparado. Não que nós somos melhores que ninguém, nós somos acima de qualquer pessoa em relação a algum cargo que ocupa. Mas você é uma pessoa extasiante, uma pessoa que não tem firmeza naquilo que fala. Você vai para lá, vem para cá, você dança conforme a música, conforme a necessidade do executivo. O poder legislativo, se o senhor não tem um conhecimento legal do que é investigativo, é propositivo, é fazer com que as coisas aconteçam no meio legal através do legislativo municipal. E o que o senhor fez de prorrogar por uma semana a abertura da SEI, nós hoje descobrimos por que foi. Por conta de alguns membros que faziam parte da base situacionista do prefeito, que tentaram ou até retiraram a assinatura para abertura do processo dentro da sua casa, dentro da nossa casa, da casa do povo, Carlos Roberto de Oliveira Costa. O senhor... Vou ser sincero com o senhor, me respeito muito a sua idoneidade como pessoa, o seu histórico como professor em Poços de Caldas, mas o senhor vai passar como um dos presidentes mais fracos que a Câmara Municipal já teve ao longo dos seus 148 anos. Relembro aqui, muitas vezes, e o João até comentou dias atrás, que Marcos Toni, um cara daqui de Poços, foi presidente, se não me engano, por 2 oportunidades, quando da abertura da SEI do asfalto, no qual levantou-se as maracutaias que existiam aqui, pela vereadora Cissa no mandato 2009 a 2012, o Marcos Toni assinou com os outros 4 vereadores. E o senhor, independentemente daquilo que deveria fazer, o senhor não quer nem, inclusive, que fosse aberta essa comissão processante ao senhor Sérgio Azevedo, porque está errado, não pode usar, e não é só isso não. Muitas outras coisas que há de errado dentro dessa administração pública. E quero parabenizar, viu, João? Dr. Sidney Botti, porque esse sim está fazendo o papel que deveria ser feito pelos vereadores da Câmara Municipal. Ele está investigando, ele está batendo em cima. E, doutor Sidney, como sempre eu coloco para o senhor tem que abrir uma comissão de processante junto à Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, porque essa sim é a grande irresponsável de fazer com que as coisas não aconteçam no município. Bom, antes de eu comentar, eu vou só ler essa outra notinha aqui, só para a gente não perder aqui. O vereador disse que teve dúvidas sobre qual ou quais fundos os proponentes queriam investigar e que, diante da situação, optou por enviar o pedido à assessoria jurídica. Como os vereadores proponentes retiraram o requerimento, ele admitiu que poderá aceitá-lo desde que todos os critérios exigidos sejam atendidos. Então, nesse caso aí, Albert, ele foi hesitante, essa que é a verdade, né? Ele ficou ali naquela postura meia dúbia, né? Você não tinha segurança se ele ia aceitar ou não. Ele, nessa entrevista aqui que o Silas Lafayette fez com o professor Carlos, ele inclusive repercutiu aquela notinha que a gente colocou aqui no jornal, dizendo assim que a motivação teria sido aí, né, o não aceite da pré-candidatura dele à vice aí na chapa do Geraldo Tadeu, né? E ele ali em represália resolveu tentar melar, vamos dizer assim, a SEI dos fundos municipais, né? Mas na verdade, Albert, ele agiu aí com um excesso de zelo que não seria necessário, porque o próprio regimento interno ali estipula que são 5 vereadores necessários para se abrir a SEI. Então já tinha os 5. Então ele está criando ali, entendeu? Dificuldades à toa. Faltou clareza no objetivo. Não é só o Fundefat, né, que é o fundo do Conselho Municipais. Vários outros fundos municipais aí, segundo denúncias que os vereadores ao longo do ano passado, inclusive, já levantaram na Câmara, estariam também com problemas ali de uso indevido dos recursos. Com certeza. Inclusive, por exemplo, o do meio ambiente. Com certeza. Né? Então, fundos pode ser mais de 2. Então, assim, já são 2, pelo menos, o do meio ambiente e o do Fundefat. Não, né? O esporte também usaram. Do esporte também. Usado, né? São vários fundos. Da Procuradoria usou também. Da Procuradoria. Da funerária lá, do serviços mortuários usaram também. Então, infelizmente, me perdoe, Carlos Roberto de Oliveira Costa. O senhor vai deixar seu nome para a história, mas um nome triste como presidente da Câmara. Eu acho, Albert, que nesse caso aí,
ele agiu propositalmente. Favoravelmente ao prefeito. Né? Vergonhosamente. Ele agiu assim, eu escutei também essa entrevista, e a entrevista dele não convence em momento algum. Nada, de forma alguma. Não é nem um não pouco convence convincente. nada a ninguém, né? Porque... Ele deu uma entrevista hesitante, né? Só se a pessoa for muito ingênua para acreditar no que ele está falando, né? Com certeza. Ele deliberadamente, né, postergou ali a abertura da SEI. Com certeza. A próxima notinha é pré-candidato. Carlos Roberto ainda negou que tenha recusado o recebimento da SEI pelo fato de ter sido preterido na escolha do pré-candidato a vice Giraldo Tadeu. Segundo o presidente da Câmara, ele é apenas pré-candidato a vereador. Então é um complemento do que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? Ele foi questionado pelo Silas, né? Mas você estaria fazendo aí a postergação da abertura da SEI por conta de ser... não ter sido escolhido vice e tal, aí por conta disso você se aproximou da administração municipal. Não, eu não sou pré-candidato. Conversa para boi dormir. Prefeito, Blá, né, João? eu sou só vereador, não sei o que então. Então, assim, mas a gente vê que os atos não condizem com as falas dele, né? Ele já queria ser vice do Sérgio Azevedo há um ano atrás, lembra? Teve uma reunião do PSC com eles, parece que o Sérgio preteriu, porque já tinha um acordo com o DEM, e agora teve essa conversa com o Geraldo Tadeu. Então isso mostra que a população tem que ficar atenta, dia 15 de novembro é na urna, para poder colocar pessoas realmente que querem vestir a camisa de Poste Caldas, e não de uma pessoa só em troca de favorecimento. Eu acho que assim, o grande motivo assim, que a gente está comentando isso aqui é o seguinte, né? A gente não pode eleger mais passadores de pano. De forma alguma. Então, assim, o objetivo de toda essa análise aqui é essa daí. Não pode ficar passando pano. Isso aqui foi uma passada de pano. Com certeza. Total, né? A última notinha dessa edição aqui foi a seguinte: improbidade. O vereador também considerou que, como o Ministério Público já entrou com uma ação de improbidade contra o prefeito Sérgio Azevedo, pelo mesmo motivo, não seria necessário a Câmara Municipal realizar o mesmo tipo de procedimento. Aí, no caso, Robert, também uma questão aí que você pode até entender, mas não necessariamente concordar, porque a SEI que a Câmara iria abrir, iria fazer uma auditoria de todos os fundos nas contas. Talvez o Ministério Público não tenha esse tipo de acesso. De acesso, é verdade. Né, de fazer uma auditoria lá. Então, assim, tudo bem, eu entendo, né, que o Ministério Público já está fazendo uma ação de improbidade contra o prefeito e 2 secretários municipais. Né? Só que não são apenas... não é apenas o fundo e a SEI ia alimentar através das auditorias dos fundos e encaminhar o Ministério Público para anexar junto ao Fundo EFAT os outros fundos utilizados. Vamos aguardar, né, João? Quinta-feira nós vamos trazer mais informações aqui para vocês. E outra coisa, viu, Albert? Teria que ser contratado uma auditoria e a Câmara Municipal tem dinheiro para fazer isso. E muito, não é pouco não. Porque a Câmara Municipal recebe mais de 20 milhões de reais por ano. Com certeza. No orçamento municipal. Gasta aí a metade. O restante que sobra, devolve para a Prefeitura pagar aí parcela de 13º salário no final do ano. E agora estão começando a fazer alguns tipos aí de auxílio, né? Deram dinheiro para a Santa Casa no ano passado, né? Para ajudar aí na situação da crise financeira do hospital, adiantou um dinheiro aí esse ano para situações aí do Covid-19 lá no hospital, mas de qualquer forma sobra dinheiro. Né? E esse dinheiro que sobra, as pessoas assim ingenuamente acham que podem ser aplicados para fazer um hospital, para fazer uma UBS, para fazer uma creche, para fazer uma escola, nada disso. Esse dinheiro vai voltar para o cofre da prefeitura e vai ser utilizado simplesmente para fazer pagamento de 13º, de segunda parcela de 13º salário que a prefeitura não dá conta de fazer. Não dá conta. Né? Mais alguma coisa? Não, o Pautando de hoje a gente encerrou. Eu vou agora comentar a edição de hoje do jornal, Albert. Espera que eu fechei aqui. Deixa eu abrir de novo Carlos aqui. Roberto Oliveira Costa. O presidente não deu conta de fazer nem a licitação dos meios de comunicação. Como é que vai acreditar nessas coisas, né? Não, isso aí é uma situação, ele não deu conta de fazer a licitação da agência de publicidade. Então, que absurdo. Ele hesitou. Mesmo tendo um parecer favorável da assessoria jurídica. Pra você ver. Então, vai entrar pra história, viu? Ele hesita. Vai. É hesitante. Entendeu? Se ele não conhecer que é a palavra hesitante, vai no dicionário, no Google e digita lá. Não, você citou essa questão da publicidade, logicamente que é uma questão totalmente secundária, mas comprova que ele hesita em momentos decisivos, ou seja, qual que era o momento decisivo dessa contratação e do serviço de agência de publicidade? Você tinha que dar uma resposta concreta. Com certeza. Né? E não deu. Só a empresa que perdeu ameaçou questionar na justiça. Questiona. Ele voltou atrás.
Fraco. Não é assim que funciona. Vamos lá, as matérias de hoje? Terça-feira, a manchete de hoje é a seguinte: Poços e Águas da Prata assinarão carta de intenções do trem turístico. Isso aí, o prefeito de Águas da Prata é um cara trabalhador, um cara que está correndo atrás. Isso mostra que, em virtude daquilo que houve no passado, daqueles que apoiaram o Sérgio Azevedo e hoje não apoiam mais, agora o interesse dele é retornar ao trem turístico. Então isso mostra que é mais uma obra eleitoreira da administração pública municipal, sendo que perdeu aqueles 10 milhões de reais para fazer aí o encaminhamento do trem naquela época. A questão de ser obra eleitoreira, Robert, é mais porque agora, passados quase 3 anos, mais de 3 anos e meio 8, né? da gestão aí do Sérgio, agora ele resolveu se interessar pelo trem. Muito. Precisou aí o governo do estado criar aquele plano estratégico ferroviário, né, para ir, que inclusive contempla, né, 2 trechos de Poços de Caldas, né, Poços e Águas da Prata, no caso de trem turístico, e Poços Campinas, no caso de linha de passageiros. Né? Então precisou o governo do estado fazer esse plano e contemplar Poços para a prefeitura se mobilizar. Né? Resumindo, é uma pessoa que tinha tudo para fazer as coisas acontecerem. Não fez em virtude de ter as amarras, né, conforme está aí no pautando de hoje, e agora, não tendo as amarras, ele resolveu fazer. Agora você imagina, Albert, vamos né, especular, né? Você imagina que o Sérgio tenha dado sequência àquele projeto que já tinha recursos aprovados lá da CODEMIG, né? Já estávamos aí com o turismo possivelmente estaria, né, a linha ali, FEPASA, Bauxita, já estaria pronta. Com certeza, há muito tempo. E aí agora surge o plano estratégico ferroviário. Já estaríamos aí. Você já complementaria tudo, o né? percurso ali. Águas da Prata tem interesse em receber, claro. Né? Inclusive, as duas prefeituras você vê vão o assinar carta quanto de que o intenções. Sérgio foi incompetente nessa área e agora querendo fazer. Então você vê o interesse dele é só eleitoreiro mesmo. E a própria pandemia, como a gente tem falado sistematicamente aqui, revela com toda clareza que o turismo é a principal atividade econômica. Com certeza. Caldas, né? A gente vê o impacto aí que a falta dos turistas está causando aqui em Poços, né? Sem dúvida. A próxima notinha, a matéria, na verdade, que eu queria dizer, ainda relacionada à questão do turismo, que a prefeitura disse que está fazendo a manutenção nos pontos turísticos aí. A gente não está vendo, né? A gente não está vendo, mas diz que está fazendo, né? Está fazendo, que está fechado, então a gente não tem acesso para a gente entrar. Mas né? a gente espera que de fato... Tomara que esteja fazendo. Quando reabrir, o Israel melhor, lá né? na Secretaria de Turismo, é um rapaz trabalhador, conheço muito. Eu acredito muito no Israel. E Poços de Caldas teve mais 2 casos confirmados de morte por Covid-19, né? Uma no final de semana e outra ontem, né? Sentimentos Esses casos aí famílias, estavam em investigação, infelizmente foram confirmados e agora Poços de Caldas está com 15 mortes confirmadas, Albert. A última notícia que eu queria comentar é sobre a Caldense. Ela perdeu por 1-0 para o Tombense na primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro, disputado no domingo, e agora precisa vencer por uma diferença de 2 gols. Né? Então, por exemplo, 2-0 classifica 16 horas passará na Premier. 3-1 também classifica com certeza. 2 gols de diferença classifica. 2 gols de diferença classifica. Notinhas agora? Pautando de hoje, Albert, a primeira notinha... Peraí que eu puxei aqui. A primeira notinha é pesquisa. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago Mariano, pediu que mais pessoas participem da pesquisa sobre o perfil do consumidor Poços Caldense. Até ontem, cerca de 600 pessoas haviam participado do levantamento e a meta é chegar a pelo menos 1.000. Os resultados são públicos e serão disponibilizados a todos. Agora, aspas aí do secretário. Um dos pilares que adotamos na SEDET para orientar as ações de desenvolvimento do município é a utilização de dados e estatísticas. Com isso, sabemos onde existem carências, oportunidades, desafios e ameaças, tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada, argumentou o secretário. Vamos aguardar, né? Esperar até que consiga chegar os 1.000 questionários, né? E ter aí um embasamento bacana do que realmente acontece em Poços de Caldas. Eu participei da pesquisa, eu respondi, inclusive quem quiser participar, é só entrar lá no site da prefeitura, está disponível lá, uma pesquisa até interessante, eu acho que pode subsidiar aí de forma interessante, porque eu não me lembro, Albert, de ter sido feito algum tipo de levantamento dessa natureza na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Coisas parecidas a isso aí, esse tipo de levantamento e pesquisas, acontece sim, na área de saúde, eventualmente, né? Na forma... eu ia estar falando turismo. Turismo, saúde. Né? Até o Poços Convention Bureau faz alguma coisa fez relacionada recentemente a isso, uma pesquisa desse tipo aí, agora durante a pandemia, né? E é sempre interessante para o setor tentar se nortear. A próxima notinha é vídeo 1. Após as especulações dando conta de que a pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Geraldo Tadeu, Iula Merola,
seria Iula Merola, né? Ela divulgou ontem um vídeo com depoimentos de conhecidos sobre ela, onde é apresentada apenas como pré-candidata sem especificar a qualquer cargo. Então eu achei interessante esse detalhe. Bacana, né? Assim, se eu não me engano, outros vídeos aí que ela já falava, postou, né? falou pré-candidata a prefeito, né? Agora ela é só pré-candidata. Só Então isso aí pode ser apresentação de que ela pode ser vista. Ela vai ser vista. E à noite o Geraldo lançou um também, né? Não, foi de tarde mesmo. À tarde também, Foi né? à tarde mesmo. Ele verdade. lançou um, que é a próxima notinha, inclusive. O Geraldo Tadeu também divulgou um breve vídeo ontem, onde o que falou de mais importante é que, aspas, logo, logo teremos novidade. O que poderá ser a confirmação de sua pré-candidatura a prefeito. Eu acompanhei ontem também, vamos torcer para que dê certo. O Geraldo é uma pessoa correta, a pessoa que foi prefeito e conhece os problemas que Poços de Caldas está enfrentando aí nesses últimos 3 anos e 8 meses. Perda de status. Após várias especulações nos últimos meses sobre a perda de status da Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas, o novo regimento interno do órgão, publicado no dia 27 de julho, confirmou que agora só haverá uma delegacia na região em Varginha. A unidade de Poços passa a ser a agência subordinada à Varginha. A Receita Federal aponta que a mudança vai reestruturar o órgão e otimizar os trabalhos. Aí, no caso, o ex-delegado de Poços de Caldas, o Michel Lopes Teodoro, ele foi conduzido, né, ao comando ali da delegacia de Varginha e ele vai ser responsável por toda a receita no sul de Minas. Isso mostra a incompetência de Poços de Caldas de não ter representantes de nível federal para poder intervir junto a isso, igual tínhamos no passado, né, João? Nós não temos aí deputado federal para poder fazer esse trabalho junto aí à Receita Federal e infelizmente perdemos. Vai ser muito dificultoso para a população que necessita aí de trabalhos permanentes, principalmente os contadores no dia a dia da Receita Federal. A Receita Federal ficou de divulgar, né, como é que ficaria a situação da unidade aqui de Poços, né? Possivelmente ela vai alegar que não vai haver perda de qualidade no atendimento, Tomara que mas não, a gente ainda não sabe assim, quais são os efeitos concretos aí dessa perda de status de delegacia passando para a agência. Só para concluir, Albert, são 10 agências no sul de Minas que vão ser subordinadas à delegacia central que vai ficar lá em Varginha. Com certeza. E a última notinha, soltando as amarras aí que o Albert mencionou, né? O prefeito Sérgio Azevedo, após soltar algumas de suas amarras, resolveu dar sequência ao projeto do trem turístico. É aquilo que nós falamos, né? Aqueles que o ajudaram e acreditaram nele ao longo de vários e vários anos, hoje não estão mais do lado dele e agora ele tenta dar o troco para aqueles que sempre o ajudaram. Infelizmente, é o típico politiqueiro, não é política igual dizia, a nova política, é politicagem pura. Politicagem, é isso aí. Chegamos ao final, suas considerações finais? Encerramos mais uma edição do Pautando, Albert. Lembrando sempre que a coluna circula de terça a sexta no formato digital e no final de semana digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barato, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por e-mail e WhatsApp, e por R$ 40, além do Jornal da Cidade, recebe também o Jornal dos Negócios. E na quinta-feira nós vamos trazer o nome daqueles que assinaram a lista primeira da abertura da SEI e não confirmaram na última terça-feira na reunião, porque nós sabemos que o programa aqui não havia terminado ainda a audiência da Câmara Municipal. Então, na quinta-feira nós vamos trazer para vocês e pode ter certeza, aqueles que retiraram, pau vai comer. Um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.